O tolo admira a força do rio que passa e vai embora, mas o sábio constrói o poço que nunca seca. Essa antiga transmissão me foi dita na minha primeira sessão reservada, logo após eu ser aceito. Eu não fazia ideia do impacto daquelas palavras. Até aquele momento, minha régua de sucesso era exatamente igual à da imensa maioria das pessoas lá fora: o tamanho do contra-cheque no fim do mês. Foi quando me explicaram que a água corrente é o seu salário. Pode ser um rio caudaloso de 30, 50 ou 100 mil reais, mas ele passa, evapora com as contas e desaparece no oceano do consumismo. O poço, por outro lado, é o seu patrimônio. E a verdade oculta que a sociedade moderna tenta esconder de você a todo custo é que o tamanho do seu rio não importa absolutamente nada se você não tiver um poço preparado para reter a água. Aquilo mudou completamente minha visão. Sempre acreditei que a resposta definitiva para todos os meus problemas financeiros e anseios materiais seria um aumento de salário, uma promoção na carreira ou um contrato mais lucrativo. Mas a ilusão do salário alto é a armadilha mais letal desenhada pelo sistema financeiro moderno. Ela te dá a sensação reconfortante de poder e controle, enquanto secretamente drena toda a sua liberdade diária de escolha. Pense nas pessoas que você conhece e que ganham muito bem. O médico especialista, o advogado corporativo, o diretor de uma grande empresa. Quase todos vivem no limite exato de seus ganhos astronômicos. Eles trocam de carro importado, aumentam o padrão de moradia e matriculam os filhos em escolas muito mais caras assim que a renda sobe um degrau. Essa matemática perversa garante que a conta sempre zere no final do mês. Mas isso é só a superfície do problema estrutural. Existe um mecanismo silencioso trabalhando incessantemente contra quem está de fora da Irmandade. Um princípio comportamental e matemático que destrói fortunas colossais antes mesmo que elas sejam solidificadas no mundo material e real. Os economistas chamam isso de inflação do estilo de vida, onde cada real adicional ganho com muito esforço é imediatamente comprometido com uma nova despesa fixa, criando uma corrente pesada, invisível e sufocante ao redor do indivíduo. O que poucos sabem é que os bancos e as instituições de crédito globais mapeiam exatamente esse comportamento há décadas. Eles oferecem limites muito maiores, cartões premium, exclusivos e financiamentos altamente atraentes assim que o seu documento registra uma evolução salarial considerável. Eles não fazem isso porque confiam na sua índole, mas porque sabem que a sua vaidade é uma fórmula matemática previsível e lucrativa. Você ganha mais, você gasta muito mais, e acaba dependendo ainda mais daquele mesmo salário para sustentar a fantasia diária. O resultado prático disso é uma escravidão disfarçada de sucesso absoluto e prestígio social. O sujeito mora em um bairro extremamente nobre, dirige um veículo alemão e veste roupas de grife internacional, mas está a um tropeço de perder tudo. Se a fonte secar hoje de manhã por qualquer motivo, quanto tempo o castelo de cartas se sustenta em pé? Para a esmagadora maioria da população bem remunerada, a resposta nua e crua é verdadeiramente assustadora. Foi numa assembleia recente que um companheiro mais experiente e observador me mostrou os números incontestáveis dessa tragédia. Ele comparou a estrutura financeira de um alto executivo profundamente endividado com a de um obreiro extremamente disciplinado que ganhava um terço daquele valor, mas retinha grande parte da renda mensal. O executivo gerava milhões em taxas para os outros, mas não tinha uma base sólida para si mesmo e sua família. A verdadeira riqueza nunca esteve no giro vertiginoso de caixa, mas na retenção silenciosa do capital. E aqui é onde a coisa fica séria de verdade. Porque a dor psicológica de perder um padrão de vida muito elevado é imensamente mais devastadora do que o fato de nunca ter atingido aquele patamar financeiro. O sistema atual prende os altos assalariados pelo próprio ego, inflando sem parar. O pavor do julgamento social os força a continuar numa corrida exaustiva, trabalhando cada vez mais horas apenas para manter as aparências intactas perante o grupo. Eu observava tudo com total atenção enquanto os valiosos ensinamentos da instituição começavam a fazer um sentido claro, lógico e brutalmente matemático na minha cabeça. O erro financeiro que destrói essas pessoas brilhantes não é a falta de recursos entrando na conta corrente, mas a total ausência de um planejamento rigoroso voltado para a construção contínua de uma fortaleza financeira real. Elas confundem fluxo constante de receita com estoque permanente de riqueza. Confundem a torneira aberta jorrando com a caixa d'água cheia, e esse erro cobra um preço altíssimo e irrecuperável com o passar do tempo.
Quando você depende exclusivamente de um alto salário para bancar seu estilo, você precisa vender seu tempo pelas taxas mais altas possíveis, todos os dias, sem o direito de falhar ou adoecer gravemente. O problema estrutural é que o seu tempo é finito, sua energia vital diminui com a idade, e o mercado corporativo moderno é brutal e implacável com quem começa a demonstrar sinais de cansaço ou desgaste físico. Compreender a gravidade disso é acessar um conhecimento ancestral sobre a verdadeira natureza do esforço e da recompensa justa. Enquanto o trabalhador comum comemora ruidosamente o contra-cheque poupudo e vai ao shopping gastar compulsivamente, o construtor focado usa esse mesmo contra-cheque para comprar pedaços de negócios e ativos geradores de renda passiva constante. Ele entende, lá no fundo, que a única função nobre e inteligente de um salário alto é acelerar agressivamente a compra da própria liberdade de tempo. Todo o resto oferecido pelo mercado é apenas ruído, decorativo, projetado para mantê-lo dócil e distraído. Mas a armadilha de consumo é engenhosamente montada para evitar que você pense no amanhã de forma estratégica e fria. A cultura do imediatismo apela diretamente para o sentimento tóxico e ilusório do merecimento após o trabalho duro. A frase mais perigosa que alguém com um bom salário e responsabilidades pode pronunciar é que ele trabalhou muito durante a semana e por isso merece comprar algo caro, supérfluo e totalmente desnecessário. Porque no exato momento em que você justifica o desperdício irresponsável com o seu próprio suor derramado, você cede imediatamente o controle do seu patrimônio para uma emoção passageira e traiçoeira. A verdadeira e definitiva recompensa pelo trabalho exaustivo não deveria ser um passivo luxuoso que perde metade do valor assim que sai da porta da loja, mas sim a aquisição estratégica de um ativo que trabalhará incansavelmente por você enquanto você dorme. A construção metódica de uma base sólida exige que a razão matemática supere completamente a urgência pela validação externa e pela aprovação de estranhos. A dinâmica oculta da inflação também joga um papel cruel, silencioso e contínuo nessa equação de destruição patrimonial em massa. Quem tem um salário alto geralmente negligencia os pequenos e constantes aumentos de custo diários, achando que a renda farta cobre qualquer variação. Eles simplesmente não percebem que o poder real de compra do dinheiro parado na conta ou mal alocado está derretendo drasticamente mês a mês, corroído por um imposto invisível que absolutamente ninguém votou para aprovar nas urnas. E quando a percepção amarga da perda de poder aquisitivo finalmente chega, geralmente é tarde demais para fazer as correções simples que poderiam ter salvo o orçamento familiar. A matemática implacável dos juros compostos trabalha de forma veloz e impiedosa nos dois sentidos da via financeira. Se você tem dívidas de estilo de vida financiadas para sustentar o ego, os juros são uma força gravitacional esmagadora que puxa sua riqueza acumulada diretamente para o abismo escuro da falência. Mas se você aplica fielmente o legado de retenção e investimento constante da ordem, esses mesmos juros se tornam operários incansáveis, construindo silenciosamente os enormes alicerces da sua futura fortaleza financeira, posicionando tijolo por tijolo enquanto o tempo passa. Esse é o ponto crítico e exato onde a grande maioria dos profissionais bem pagos sucumbe fatalmente à pressão do ambiente. Eles percebem assustados que estão presos num ciclo acelerado sem fim, mas o orgulho monumental impede que reduzam o padrão ostentado. Reduzir visivelmente o custo de vida significaria admitir um doloroso fracasso financeiro perante os vizinhos curiosos, os amigos competitivos e a família exigente. E assim, desesperados, eles dobram a aposta irresponsavelmente, assumindo riscos cada vez maiores e passando madrugadas e noites em claro sem conseguir dormir direito. Foi nesse momento dramático de clareza que me explicaram, com palavras firmes, que a humildade genuína não é apenas uma virtude moral cultivada com reverência dentro do ofício, mas sim uma ferramenta financeira extremamente poderosa e letal contra o endividamento. Ter a coragem inabalável de viver 1 ou 2 degraus confortavelmente abaixo do que o seu salário alto permite mensalmente é o maior e mais contundente ato de rebeldia que um indivíduo pode realizar contra o sistema financeiro moderno. É exatamente essa margem de segurança respirável, a diferença calculada entre o que você de fato ganha e o que você inteligentemente consome, que financia integralmente a fundação profunda de um patrimônio perene e inabalável contra as piores crises imagináveis. Sem essa margem de segurança vital,
Qualquer imprevisto natural do cotidiano se transforma rapidamente em uma catástrofe irreparável e destrutiva. Uma demissão repentina, uma doença grave na família ou uma crise econômica global implacável expõem cruelmente a fragilidade nua de quem escolheu viver esticado no limite. O indivíduo arrogante que ostentava sucesso e poder inquestionável de repente se vê humilhado, renegociando dívidas atrasadas com taxas extorsivas, vendendo bens preciosos a preço de banana e destruindo a própria paz mental diária de forma definitiva. Essa é a mais pura verdade oculta que separa brutalmente os construtores duradouros e silenciosos dos consumidores ruidosos e passageiros no grande teatro do mundo. O sistema quer ardentemente que você viva no extremo limite exato da sua capacidade de pagamento contínuo, porque isso te torna completamente dependente, submisso e matematicamente previsível. Um funcionário de alta patente, mas que está profundamente endividado, não questiona ordens absurdas dos superiores, não arrisca jamais abrir o próprio negócio promissor e não tem força moral nenhuma para negociar condições melhores de trabalho ou divisão de lucros. Ele aceita qualquer migalha oferecida porque o carnê espesso do carro importado reluzente vence fatalmente na próxima semana, e o colégio privado das crianças não admite atraso. O salário alto, nesses tristes e numerosos casos, funciona perfeitamente e exatamente como uma algema de ouro reluzente que prende os pulsos com elegância enquanto cega a visão com o próprio brilho. Mas a boa notícia é que existe uma saída matemática, estrutural e comportamental dessa prisão invisível e sufocante. E ela começa exatamente no instante preciso em que você desvincula completamente o seu valor pessoal imutável do volume ostensivo dos seus gastos mensais crescentes. Você precisa urgentemente entender que o dinheiro deve agir exclusivamente como uma ferramenta obediente de expansão de possibilidades futuras, não como um tirano gerador de obrigações contínuas, pesadas e altamente estressantes na sua rotina diária de sobrevivência. Ao internalizar permanentemente esse princípio esquecido e fundamental, a sua relação emocional com o contra-cheque no fim do mês muda de forma drástica e irreversível. Você para instantaneamente de olhar para o depósito do salário como uma permissão infantil para consumir descontroladamente e passa a encará-lo com maturidade, tratando-o como matéria-prima bruta essencial para a construção da sua liberdade futura e inegociável. O objetivo central da vida financeira não é acumular um monte de objetos brilhantes, motores possantes e roupas de grife que perdem o valor rapidamente com o desgaste impiedoso do tempo, mas sim projetar e estruturar um portfólio robusto de ativos produtivos diversificados que sustentem organicamente o seu custo de vida confortável, independentemente de você estar ou não exercendo a sua profissão ativamente e trocando suas horas por pecúnia no mercado de trabalho. É um processo longo que exige uma paciência monumental e inabalável contra as frustrações do dia a dia. Não há atalhos mágicos ilusórios ou promessas levianas de riqueza vertiginosa da noite para o dia, algo que os charlatões da internet tentam vender incansavelmente a cada milissegundo de desespero humano. O verdadeiro e digno trabalho de base na fundação patrimonial é sempre silencioso, constante, discreto e por vezes intensamente repetitivo. Exige que você ignore prontamente as inúmeras distrações tecnológicas, suporte com estoicismo a monotonia do aporte financeiro mensal e confie de forma quase cega no formidável e imbatível poder do tempo acumulado a seu favor. Mas o que o mundo profano não percebe é que isso é só a superfície visível do método transformador que venho descrevendo com tanta ênfase. Quando você finalmente cruza a árdua fase de acúmulo inicial persistente, e os seus ativos maduros começam a gerar rendimentos perceptíveis, copiosos e consistentes para a sua conta, uma transformação profundamente poderosa e libertadora ocorre na engenharia da sua própria mente. O terror primitivo de perder o emprego de repente desaparece gradualmente do seu pensamento diário. A ansiedade crônica em relação às incertezas do futuro sombrio é completamente substituída por uma clareza cristalina e tranquilizadora sobre todos os seus próximos passos estratégicos. Você descobre maravilhado que não é mais um refém assustado do próprio talento profissional ou da boa vontade alheia, pura e simplesmente porque o seu patrimônio recém-construído assumiu com honra o papel sagrado de principal provedor de segurança, paz e estabilidade financeira perpétua para toda a sua linhagem familiar e dependentes diretos. Se isso fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Me ajuda demais e não te custa nada.